No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre mais um ADD-ON, o Market Share. Antes de apresentar a funcionalidade em si, vamos conversar um pouquinho mais sobre o conceito de Market Share, que em uma tradução livre significa participação do mercado ou fatia do mercado. Ao calcularmos o Market Share de vendas da sua empresa, por exemplo, iremos descobrir qual a participação do que você vende sobre o tamanho total do mercado. Se eu digo que no mercado de cerâmicas, a minha empresa possui 10% sobre o Market Share de todo o mercado de pisos, significa que a cada 10 pisos vendidos, um deles foi produzido e comercializado pela minha empresa. Simples assim. No caso da ferramenta da GeoVendas, a gente apresenta o Market Share baseado no valor que você vendeu em comparação com o valor que a gente está inserindo como sendo o valor potencial do mercado. E de uma forma muito visual, porque a gente consegue visualizar no mapa onde houve positivação de vendas e ainda, através das nossas legendas, onde eu ainda tenho potencial a ser explorado. O grande segredo para apresentar valores realistas é, no momento em que a gente for identificar o tamanho do mercado, a gente precisa trabalhar com dados, com valores de vendas que indiquem precisamente o seu mercado. Por exemplo, se você trabalha com confecção infantil, a gente precisa entender o valor potencial do mercado de confecção infantil. Não adianta, por exemplo, a gente importar os dados de mercado de toda a confecção ou da moda praia, porque não vai fazer sentido nos nossos relatórios. Uma vez configurado, o Market Share irá apresentar para a sua equipe os valores de venda sendo realizados dia após dia em comparação com o mercado. E a gente consegue ter essa visualização considerando o período de um ano ou o período de uma coleção. Aqui, por exemplo, a gente tem a definição de parâmetro para poder escolher se eu vou querer visualizar um share de ano ou um share de coleção. E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de visualizar a coleção até o dia de hoje ou a coleção total. Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer com que a consulta mostre por estado ou por gerente, o que for melhor para você. Assim que eu inicio uma consulta, por exemplo, por estado, eu vou visualizar todos esses dados que foram calculados aqui, comparando o que eu fiz de venda até o momento. Ele traz os valores realizados, o potencial de consumo até o dia de hoje e o que isso representa do share, e também o potencial de consumo total e o que isso representa do share. Aqui eu vou selecionar o estado de Santa Catarina, como exemplo, e eu vou selecionar o primeiro representante. E aqui a gente vai visualizar o Market Share, confrontando inclusive a cobertura desse representante com as cidades onde ele teve positivação de venda. Aqui, por exemplo, a gente consegue visualizar em cinza os municípios onde esse representante não teve vendas ainda, nessa coleção específica. Em vermelho, onde o share dele, a participação, foi de 0 a 50% do que tinha sido objetivado. E em amarelo, o share de 50% até 95%, ou seja, ele não teve municípios com esse objetivo sendo atingido. E em verde, o share de 50% até 999%. Aqui a gente vai fazer a consulta por estado. Eu vou selecionar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. E ele vai fazer a identificação dos municípios considerando esse filtro que eu selecionei. Então aqui em roxo, como vocês podem observar, a gente tem os municípios onde não ocorreu venda, mas o potencial desses municípios é maior do que o filtro que eu coloquei lá na guia de parâmetros. Então todos os municípios aqui próximos do Rio de Janeiro, para eu detalhar eu posso clicar nos municípios, eles têm um potencial maior do que R$1 milhão, como eu mesma selecionei. Ok? O que a ferramenta do Market Share também nos proporciona é uma consulta em formato de tabela. Ela é um pouco diferente porque ela permite uma série de simulações. Eu vou entrar aqui dentro de Market Share, na guia Análise. Eu vou fazer a seleção da coleção ou do ano que eu quero comparar. Vou selecionar novamente a primavera. E eu quero fazer uma visualização do share da coleção total. Poderia ter selecionado até o dia de hoje. E eu posso agrupar de diferentes formas. Aqui a gente tem a opção por gerente, por representante, por estado ou por cidade. Deixa eu apresentar como ficaria por representante. E aqui é um dado bastante bacana, a gente tem o percentual do Market Share simulação, ou seja, ele vai apresentar qual seria o valor para atingir um share de 5%, como é o exemplo desse que a gente tem em tela. Dessa forma, quando eu fizer uma consulta, ele vai estourar todos os representantes. Aqui ele vai identificar a população, o potencial total, o valor objetivado, ou seja, 5% sobre o potencial total representa 355.940.
Como o meu valor de vendas é de 138 até o momento, eu atingi um share de 1,95%. Essa é a lógica do market share. Uma visualização muito bacana que a gente consegue ter aqui, por exemplo, é abrir por cidade, selecionar um único representante, por exemplo, este daqui, e eu dou uma consulta. Ele vai abrir todos os municípios que fazem parte da cobertura desse representante, qual é o potencial dessa cidade, qual é o meu valor objetivado e qual é o meu market share atual. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar que alguns municípios têm um número significativo em relação ao que eu estou objetivando e ainda a gente pode aumentar o nosso objetivo aqui, como por exemplo aumentar de 5 para 10 e eu consulto novamente. E aqui ele fez a atualização do nosso valor objetivo. Todas essas informações que a gente está visualizando em formato de tabela, a gente consegue colocar filtro. Então, se eu quiser identificar um município específico, eu posso clicar aqui em filtrar e filtrar o município. E eu também consigo jogar essas informações em uma planilha de Excel. Tudo que eu mostrei até agora, a gente está olhando dentro da ferramenta do GeoVendas. Ou seja, os seus coordenadores, os seus gestores, os seus supervisores vão fazer uso dessa ferramenta aqui dentro da fábrica para fazer as análises sobre o market share. O representante consegue ter acesso a parte dessas informações de uma forma muito mais simplificada utilizando o Força de Vendas. Eu vou mostrar agora. Aqui eu estou na guia do representante, o mesmo representante que eu mostrei para vocês há pouco. Vou selecionar aqui dentro da guia GeoVendas Market Share. Aqui eu vou fazer a seleção do share. Vou selecionar também do Primavera. E aqui ele tem duas visualizações, até o dia de hoje ou o share total. A gente faz a consulta e acontece o mesmo nível de detalhamento que o supervisor poderia visualizar no GEL, o representante tem acesso ao lado de cá. Ele também consegue ter acesso às informações clicando no município, consegue ver o mesmo valor de vendas, o percentual atingido, e ele também tem acesso às legendas, assim como os supervisores. Aqui ele tem essa visualização visual e também tem uma visualização por tabela. A gente tem aqui o estado de Santa Catarina. Assim que eu clico, aparecem todos os municípios, o valor realizado, o potencial de consumo até o dia de hoje, o percentual do share, o percentual total e o percentual do share total. Se você se interessou sobre esse ADD-ON, por favor, entre em contato com a nossa equipe comercial. Até o próximo vídeo.